Salve, salve, queridos podcasters! Estamos juntos aqui mais uma vez para dar sequência a mais um episódio Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje, excepcionalmente, vamos falar o futuro das organizações. Ixi, lá vamos um furo nós. desorganizado? Dan, querido, tudo bem? Tudo bem, Pailu? Tudo Maravilha. bem? Obrigado pelo tema. Acho que é um tema que vai dar pano pra manga, hein? Eu também acho. Julião, tudo bem? Beleza, maravilha. Cara, Tá a gente preparado vai pra dar falar uma o bicho de das profeta organizações? aqui, falar de futuro, cara. Profeta organizacional. Profeta organização, falar como que vai ser. Não, acho que a ideia não é exatamente fazer uma profecia, né, do qual que vai ser o futuro, mas olhar para como que estão sendo as organizações hoje. Olhar para como tá caminhando, né? Então. Vamos tentar entender. Você sabe que a gente estava falando nos bastidores, né? Mas percepção de empresa, né? A empresa em si são quatro paredes, né? No jeito mais simbólico de dizer, né? São pessoas que fazem o negócio acontecer, seja para a empresa, seja para as marcas, certo? Então, acho que o olhar está em cima das pessoas. Com essa entrada da inteligência artificial, começou-se uma corrida, né, para ver quem acomoda o quê, qual segmento para em pé, qual que não para, o que é que a gente tira de vantagem sobre a inteligência artificial e o que de verdade vai prevalecer a questão do ser humano. O ser humano é a questão mais complexa que existe, né? Então a inteligência artificial, ela é importante, mas ela foi criada pelo homem, né? E aí, meu ponto para vocês é o seguinte: todo mundo está com medo da inteligência artificial. Mas eu escutei dias atrás aí que a inteligência artificial só vai trabalhar a favor do ser humano para aqueles que souberem com maestria, vou repetir, aqueles que souberem com maestria fazer a pergunta correta para a inteligência artificial. E essa mesma pessoa nos trouxe o seguinte: nos últimos 30 anos, hein? A gente já estava na caminhada escolar 30 anos atrás. De lá para cá, nessas últimas 3 décadas, o ser humano perdeu 40% do vocabulário, conteúdo, riqueza de vocabulário para falar. Isso significa que, se as pessoas têm menos vocabulário, elas não vão conseguir fazer a pergunta correta para a inteligência artificial entregar o melhor dela, o que está no acervo. Se eu não sei fazer a pergunta correta, eu não sei extrair o melhor. E se eu não extraio o melhor, o chat GPT da vida ou qualquer outro não serve. Na verdade, não é a inteligência artificial que não é boa. É o ser humano que tem que fazer a pergunta precisa, direcionada, muito específica. E aí sim tem chances de extrair o melhor. Por quê? É o computador fazendo um apanhado global versus a cabeça de um ser humano. Isso é uma desvantagem. Mas a pergunta correta é a que faz a grande diferença. Então, talvez a provocação que fica aqui à mesa é: será que a gente teria que ter medo da inteligência artificial, ou as pessoas deveriam estudar mais a língua portuguesa ou a sua língua nativa, pensando no globo, para poder ter mais riqueza de vocabulário? Cara, eu não sei se, eu não tenho certeza se está certo ou não, mas esses dias eu estava ensinando a minha filha a usar o chat GPT. Porque ela estava perguntando lá: pai, preciso falar 3 características, eu não lembro qual era o tema, mas assim, qual que foi a importância das grandes navegações para a humanidade? Sei lá, alguma coisa, chutando um tema qualquer. Tá. Aí eu falei, vamos perguntar aqui pro chat GPT, mas eu estava mostrando para ela como usar. Mas justamente nessa lógica, eu falei, cara, hoje é muito diferente a forma como a gente pesquisa, como a gente tem acesso ao conteúdo. E eu acredito nisso. Assim, a inteligência artificial, por exemplo, ela existe. Ela tem um apanhado de conteúdos aí muito diferente. Eu acho que qualquer dia a gente vai conversar sobre educação ainda, né? Mas eu acredito que acho que a educação deveria ir muito nesse sentido mesmo, de aprender a fazer perguntas certas, aprender a usar esses recursos. Vou propor aqui que já seja o tema do próximo episódio. Então. Vamos lá. Boa. Eu estava lembrando, só para complementar mais uma coisa, eu estava lembrando quando 90 e alguma coisa, eu devia ter 2 anos de idade, né? Em cada dedo, da mão e do pé. Mesmo, né? 96, 97, sei lá. Eu lembro que meu pai, um dia, ele falou: Júlio, assiste esse vídeo aqui. Aí ele pegou uma fita, né? Fita para videocassete, né? VHS, né? VHS, colocou no negócio lá. Era um vídeo que ele tinha pego no trabalho dele, que chamava assim: Mudar ou Morrer. Ele estava falando sobre o futuro das organizações,
né? Em 97, a gente está falando quase 20 e tantos anos atrás, 25 anos atrás. E era sobre justamente isso. Como as organizações estavam mudando e como era necessário implementar acompanhar essas mudanças, porque senão as organizações vão morrer. Isso há 20 e poucos anos atrás, e as mudanças que ele estava propondo lá eram bem diferentes das mudanças que a gente tem. Não existia inteligência artificial, não existia nem internet, na verdade. Ou assim, Estava iniciando, começando, né? Eram os primórdios da internet. Né? De escada. Nada próximo, de escada, isso. Nada próximo do que a gente tem hoje. Então, assim, o fato é que existe muita mudança acontecendo no mundo inteiro e as organizações não são diferentes. Tem muita mudança acontecendo e, igual nesse vídeo ele propunha lá, assim, tem que mudar, senão você vai morrer. Né? Então, é fato. Assim, as coisas estão mudando e a gente precisa entender o que acontece, porque senão a gente vai ficar desatualizado e morrer. As organizações são assim. Acho que o trocadilho até com o título, né? O futuro, entre aspas, aqui, claro, das organizações, um furo desorganizado brinca com essas duas coisas. Né? Futuro, que é um furo, você não sabe exatamente, você vai olhar ali para ver se tem alguma coisa, mas eu acho que as organizações hoje... E claro que toda vez que a gente falar as organizações, a gente está falando aqui de um punhado de milhares de organizações no Brasil, não tenho certeza, mas deve passar aí de 300 mil, 400 mil CNPJs, ou até mais, se bobear. Estou falando assim, pelo menos de empresas que vão além de um funcionário. Né? Às vezes as microempresas, que é um funcionário só, vou tirar um pouquinho dessa equação. Mas ainda assim, a gente está falando de um universo que, claro, que não dá para reduzir a um único termo. Mas eu estou pensando talvez nas organizações maiores, aquelas que têm talvez, vou chutar aqui um número mais de 200 vagas, em que, por exemplo, o presidente da empresa, vamos imaginar que tenha um presidente ou um dono, um CEO, né, os nomes hoje estão mudando, mas que esta figura do líder máximo daquela organização no Brasil tenha dificuldade de saber o nome de todo mundo. Convenhamos, não é fácil, se você tem 200 pessoas naquela empresa, você saber o nome de todo mundo, você saber um pouco da história de cada um. Há um certo consenso, é ótimo, né? Mas um pequeno consenso de que até mais ou menos comunidades de 100 pessoas você consegue conhecer todo mundo. Além disso, já é muito difícil. Então, uma empresa com 200 pessoas, o presidente, o dono, o CEO não vai conseguir, né, saber o nome de todo mundo e a história. Portanto, ele vai precisar capilarizar isso para diretores, gerentes e tal. Então, estamos falando de um lugar que já precisa ter mais estrutura e processos muito bem definidos. Aonde está o furo disso? Que me parece que muitas dessas organizações não estão conseguindo acompanhar essas mudanças. Não estão, ainda insistem em modelos absolutamente antigos, aquele discurso de eu preciso que você me entregue o ovo e eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea. Só tem um problema muito claro e absolutamente incontornável nesse caso. Se eu tenho um pato não bota ovo. Não, é simples. Não, mas se vira. Esse papo de se vira... Na década de 20 do século 21 é absolutamente burro. É burro, é limitado. Um líder que ainda tem a manha, que ainda tem a coragem, eu vou chamar aqui até de falta de visão, de usar uma expressão dessa, eu não quero saber como você vai fazer isso. Se vira, ele não serve para nada. Porque para dizer se vira, o ChatGPT responde e é muito mais barato. Aliás, você programa, né, ali em algum tipo de software, talvez até o Google faça isso. O Google, todo dia, né, ou qualquer programinha, mande um e-mail para as pessoas, mande um WhatsApp para as pessoas da minha empresa com a seguinte mensagem: bom dia, faça os seus desafios, né, acontecerem. Você sabe o que você tem para fazer, se vira para entregar. É muito mais barato do que pagar salário e bônus de diretor, de gerente e tudo mais. Acho que aí tem, por exemplo, um furo. Né? As empresas ainda não entenderam. Pois é, mas tem um furo anterior a isso. As empresas nem existem. Aí, de novo, vamos pegar aqui, a gente já citou ele tantas vezes, nosso querido Yuval Noah Harari, no seu livro Sapiens, no capítulo 3, se eu não estiver enganado, ele fala da lenda do leão da Peugeot. Já deve ter contado essa história aqui, provavelmente. Onde ele fala da Peugeot empresa, né, de carros, a empresa francesa. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu falei assim, caramba, né, o leão da Peugeot que está ali na logomarca é baseado numa lenda. Eu que adoro lendas, histórias e tal. Uma caverna, alguma coisa assim. Pois é, eu tive um Peugeot em Portugal, quando trabalhei, tive um Peugeot, né, me foi dado ali para trabalhar um Peugeot e eu não sabia dessa história. Aí ele, brilhantemente, na verdade, provoca dizendo, não é o leão símbolo da Peugeot que é uma lenda, é a Peugeot inteira. E a Pirelli, e a Unilever, e de certa forma a Vertigo 16, que é a minha empresa, a minha consultoria, o Estúdio Del Valle, que é o escritório de arquitetura do Júlio. Pailu,
lugares que você esteja hoje trabalhando. A Vodka Tive. A Vodka Tive como empresa, né? Não estamos falando do produto ainda, mas a empresa é uma lenda. Por quê? Porque você não interage com a empresa. Você não chega na Pirelli e fala, Pirelli, me dá um abraço. Aí você vai lá e abraça o prédio da Pirelli e o prédio da Pirelli te dá um abraço de volta. Não, o prédio da Pirelli não sente nada por você. Agora, se eu precisar entrevistar alguém da Pirelli, vão me mandar falar com a assessoria de imprensa, com a diretora de relações institucionais, com o presidente da Pirelli. Sim, mas nenhum deles é a Pirelli. E, ao mesmo tempo, todos representam a Pirelli. Então, uma vez a Helenita, talvez... Você lembra dela, Pailu, que trabalhou com a gente na época da Diageo? Ela trabalhava em RH, era uma profissional bem experiente. Fui reencontrar ela alguns anos depois. Eu já consultor e ela trabalhando no ABN AMRO Bank. Olha como o mundo muda. Cadê o ABN AMRO Bank? Não existe mais. Foi comprado, eu não lembro nem por quem, pelo Santander, talvez? Eu acho que foi o Real... Como é que era? Não, o Real foi comprado pelo ABN e eu acho que o ABN foi comprado ou pelo Santander ou pelo HSBC, não vou me lembrar, mas não importa. Já não existe mais. Nem o Real. Né? Já não existe mais nem o Real, nem o Banco Nacional que patrocina. O HSBC ainda existe, ele só parou a operação de varejo no Brasil, mas é um dos grandes de Londres. Mas você tem razão. Esse papel é Bradesco, né? Acho que foi absorvido pelo Bradesco. Até o HSBC voltou a trabalhar como banco de investimento. Mas você tem razão, eu não entro mais numa agência do HSBC no Brasil. Por quê? Porque não existe mais agência de varejo, né? Enfim, então é muito interessante a gente pensar isso porque as coisas efetivamente mudam. E aí quero contar aqui o que foi que a Helenita me falou uma vez. O que ela acabou me dizendo? Ela me explicou. Uma organização é um lugar onde um bando de gente, um grupo de pessoas se reúne para fazer algo que elas não conseguiriam fazer sozinhas. E eu lembro que ela me perguntou isso, eu tinha menos de 25 anos, e na hora pensei numa resposta super elaborada e ela me veio com essa explicação absolutamente prática. Ou seja, no final das contas, se desse para fazer com uma pessoa só, era mais barato, mais rápido, mas não dá. Mas isso posto e cruzando com o que o Yuval Noah Harari fala, uma organização ela só existe a partir das suas pessoas. Então, uma empresa não existe. O que existe são pessoas que representam essa empresa. Até aí não tem nenhuma grande novidade. Talvez só, né, o escancarar dessa ideia é que é mais novo. Mas vocês trouxeram logo de cara, na abertura do bate-papo, a história da inteligência artificial, só que ela é a cereja do bolo, de um processo que já vem desafiando o que é uma organização há muito tempo. Quando você tinha, no início, a formação das organizações, das empresas, feitas por um fundador, Ford, né, do Henry Ford, a família Rothschild, os Matarazzo, etc. e tal, você tinha ali figuras que lideravam e diziam o que elas queriam. E, por exemplo, se o Matarazzo queria tantos milhões de réis, cruzeiros, enfim, na época que ele tinha as empresas, ele punha este objetivo. E uma vez atingido esse objetivo, se ele estivesse feliz com esse resultado, também para o ano seguinte, estava tudo certo. Né? Você, então, ano que vem, tinha que entregar o mesmo resultado. E onde é que isso vai ganhar uma outra dimensão? E eu não tenho a informação de que data que isso aconteceu, mas quando começam a proliferar as bolsas de valores pelo mundo, né, e se estabelecer fortemente, estabelecer relações comerciais, começa a possibilidade de você ter empresas de capital aberto. Então, não só mais o Matarazzo é o dono da empresa, mas agora o Danilo, o Júlio, o Pailu podem comprar ações daquela empresa. Tá bom, mas para aquela empresa continuar sendo valiosa, ela precisa ter essas ações subindo de preço. Qual é a única forma de subir de preço e, portanto, ter mais dinheiro entrando? Se eu entregar mais resultado de volta para o acionista. Tem que dar lucro. E aí nós entramos num processo que não tem fim. Todo ano, não importa que resultado que você vai dar aqui em 2024, a gente já sabe de uma coisa. Tem que ser melhor o próximo. 25 vai ter que ser maior. Por quê? Porque se o resultado não for maior, eu não tenho gente interessada em querer comprar ações dessa empresa, logo eu não tenho capital entrando, beleza. Aí você ainda bota mais uma pimenta nisso quando começa a globalização. Né? Quando você tem a questão da globalização, das empresas podendo ser transcontinentais, a empresa vem lá da Europa, compra uma parte aqui do Brasil, mais poder financeiro, mas agora eu tenho que dar mais resultado. E aí, para finalizar esse combo todo, você tem a chegada da inteligência artificial. Agora, o que tudo isso está fazendo? Está botando foco no resultado, 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 resultado. Tá certo? Tá certo. Se tem uma coisa que é inegociável no mundo organizacional é que a gente tem que dar resultado. Temos que pagar a conta de luz, a conta de água, o salário das pessoas. Mas chegamos num elemento que é volátil. Pessoas. O resultado é inegociável.
As pessoas não são elementos imutáveis. Eu hoje estou alegre, amanhã eu estou triste. Hoje eu estou super feliz, no outro dia eu estou chateado. Ah, mas você tem que dar um jeito de se manter estável o tempo todo. O tempo todo é muito tempo. Eu tenho que majoritariamente estar numa média emocional de comportamento, mas não dá para eu estar super alegre e feliz o tempo inteiro, é impossível. Aí eu acho que tem um furo desorganizado nas organizações. Elas estão cada vez mais botando peso nos processos, na tecnologia, nos resultados e muitas vezes estão esquecendo como é que as pessoas estão se sentindo no meio de tudo isso. Só que eu acho que o furo é maior ainda quando elas se iludem, as próprias pessoas que lideram as empresas, achando que estão de verdade cuidando das pessoas quando não estão. Ah, a gente aqui é super sustentável. A gente dá um plano médico super legal para as pessoas. E onde tem uma grande armadilha? Quando, por exemplo, quem lidera essas organizações, de novo, pessoas, acham que estão fazendo algo super legal para as pessoas quando, por exemplo, oferecem um excelente plano médico. Sim, mas e quando esse excelente plano médico, na verdade, é necessário? Por quê? Porque ele está precisando de médico, às vezes, por Pra conta da suportar própria... as pessoas que estão ficando doentes. Né? Poxa, da esse própria contexto, organização, né, de resultado, custe o que custar, eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea, eu quero ovo, etc. e tal, tá deixando as pessoas doentes. Não, então você não está oferecendo um super benefício, um contexto ótimo para as pessoas. Você está dando para elas o mínimo que elas precisam para elas não espanarem. Uma vez eu tive um coach, cara, que chegou para mim, estava super irritado num banco que ele trabalhava e falou para mim, eu quero sair, mas eu não posso. Aí, claro, a conta era mais ou menos assim. Ele ganhava um X e tinha um plano médico incrível. Ele não gastava todo aquele X, tá? Que ele ganhava. Ele até guardava algum dinheiro. Logo, a gente já sabia que ele tinha uma margem ali, que ele podia trocar de emprego, ganhar até um pouco menos e não mudar o estilo de vida. Só que o que ele me dizia era que se ele ganhasse um pouco menos, aí ele não conseguiria pagar um plano médico tão bom quanto esse da empresa. Olha que loucura. Ele precisava de um plano médico super bom porque ele estava ficando doente. E quem deixava ele doente? O contexto organizacional onde ele estava inserido. Então, esse mesmo lugar que dava um plano médico do qual ele achava que ele não podia sair, era o lugar que depois fazia ele ter que usar esse plano médico. Então, a gente precisa olhar para o mundo organizacional e se perguntar, ele genuinamente está estruturado para atender quem forma esse mundo organizacional? E quem forma o mundo organizacional não são os tijolos da parede, não são os papéis do contrato social, não são sequer as máquinas, seja de uma indústria ou os computadores de uma empresa. Quem forma a empresa são as pessoas. E eu acho que tem um furo desorganizado no futuro das organizações se a gente não olhar definitivamente e sem dourar a pílula e sem ficar com discursinhos de benefícios que no final das contas não são realmente valiosos para as pessoas. Danilo, mas deixa eu colocar um contraponto aí desse equilíbrio também, né, que a gente está buscando na conversa. Porque eu acho que esse modelo explorador das organizações é alguma coisa que eu acho que começou e eu acho que foi aceito, talvez até mais pela geração dos nossos pais, talvez um pouquinho das nossas, mas acho que até um pouquinho antes, em que você tinha uma mega empresa lá, uma Ford da vida, e todo mundo trabalhava para gerar recursos, gerar resultados para a organização. E muitas vezes em cima de uma exploração excessiva. Muitas vezes em cima de uma exploração demasiada. E eu acho que hoje se tem assim, algumas empresas elas buscam, você fala, não, peraí, mas a gente não pode explorar dessa forma. Então se criou um monte de regras de compliance, regras de não, vamos trabalhar na saúde das pessoas. Então, assim, começou a se olhar muito para as pessoas, mas eu acho que, às vezes, sem também manter o perigo é não manter o foco nos resultados também, porque assim, a empresa ela precisa de resultados. Então, assim, um risco muito grande é de se olhar para a organização simplesmente e falar, não, eu não posso extrapolar aqui algum limite das pessoas, né? Eu não posso, eu tenho que pedir, mas eu tenho que tomar muito cuidado com algum tipo de assédio, por exemplo, tenho que tomar com muito cuidado. Então, assim, eu vejo muita organização pisando em ovos hoje também nas relações com as pessoas, porque não, eu não posso ofender ninguém, eu não posso.
enquanto assim, a organização, eu concordo exatamente. O que você comentou da Helenita, que ela disse que é uma organização, é um conjunto de pessoas que se reuniram para fazer uma coisa que não dá para fazer sozinho. Essa frase não é dela porque eu já vi em algum outro lugar. Pelo menos fala que me ensinou. E eu repito muito isso. Então, assim, é um conjunto são uma união de pessoas que elas têm um objetivo em comum. Né? Então, assim, eu acho que é importante todas as organizações elas terem muito claro qual que é esse objetivo em comum, porque muitas vezes não, eu preciso entregar, eu vou fazer canecas, né? Essa é a minha organização. E se alguém no meio da empresa começa a falar, não, a gente vai fazer caneta. Tudo bem, digamos que assim, não, cara, essa é uma empresa que ela faz caneca e a gente vai fazer caneca. Desculpa, se você quiser fazer caneta, não é aqui. Não é aqui que você vai fazer, né? Então, assim, eu acho que essa definição de propósito da organização, acho que ela está... Chegou na palavra importante. Ela está no centro de tudo, né? Assim, a gente está junto para fazer o quê? A gente está junto com um objetivo em comum. E eu vou jogar também um negócio que eu sei que o Pailu ele quer comentar sobre o Golden Circle, né? Que é o negócio. O Golden Circle ele foi uma proposta de entendimento desse propósito das organizações que o Simon Sinek, né, levantou. E que assim, ele tem que estar no centro de tudo, realmente, né? Esse porquê, esse propósito. A clareza desse porquê, né? Exato. E porque assim, eu tenho que ter esse equilíbrio, porque assim, tem um outro extremo que seria o quê? Não, a gente tem que ter um foco nas pessoas, as pessoas são mais importantes. Só que a pessoa, o indivíduo que ele está no meio da organização, ele tem que estar colaborando nesse propósito da organização como um todo. Então, se ele está lá e falar, não, mas é porque eles estão me ofendendo aqui, porque eles estão cobrando demais. Cara, assim, você está aqui, você se juntou com essa organização para produzir alguma coisa, para fazer alguma coisa. E você tem que ter o seu protagonismo, né? Ou seja, você é um protagonista dessa história. Você está aqui para fazer algo. Então, um outro extremo que a gente pode cair nessa conversa toda é de eliminar essa responsabilidade da pessoa que está deliberadamente se juntando a essa empresa. Ela se juntou para a empresa para colaborar de alguma forma e não para simplesmente falar de ser servida pela empresa. A minha empresa ela não faz tudo certo. Ok, então assim, colabora para que seja... Qual é a sua responsabilidade nisso? Qual a sua responsabilidade em cima disso, exatamente. Vou trazer mais um olhar em cima disso, dentro do universo corporativo. No passado, as pessoas eram forjadas para fazer uma carreira, né? Então, todo mundo vislumbrava uma multinacional de renome, poder estar numa empresa na qual se orgulhasse, pudesse começar no trabalho de base, ir crescendo, em algum momento virar um líder, e assim vai, né? E a empresa, né, a companhia, para fazer as retenções, o que ela fazia? Colocava um pacote de benefícios na qual trazia um pouco de conforto para o colaborador. Então, ele é extremamente demandado, né, para entregar valor, para entregar resultado ano contra ano, porque senão a empresa deixa de existir, coisa e tal. Mas, o que eu entrego em contraponto? Entrego um plano de saúde bom, entrego um salário recorrente todos os meses, te entrego um 13º porque virou lei, te entrego bônus, te entrego benefício que pode ser um carro, um computador, um celular, e assim vai, né? Com o evento de pandemia, virou-se o home office. Do home office, quando saiu da pandemia, as pessoas acostumaram com isso. As empresas queriam voltar ao normal e não conseguiam. Quer dizer, entrou uma nova regra do ponto de vista colaborador. Se não for híbrido, não serve para mim. Algumas empresas endureceram, perderam muitos colaboradores, e outras foram obrigadas a flexibilizar para não perder mais ainda, né? Mas o que está acontecendo? Que é um fenômeno que eu acho que do que a gente está discutindo aqui sobre futuro organizacional, é a dificuldade ou o desafio que as empresas estão enfrentando de reter pessoas. Porque hoje em dia, com essa história de não pode isso, não pode aquilo, tudo ofende, tudo machuca, tudo é direito, é sempre a minoria tentando gritar e tal, não sei o quê, mas de forma exacerbada. E a empresa que está sempre o tempo todo tentando estar bem com todo mundo, está vivendo uma esquizofrenia, né? E quando ela começa a querer exigir algo do tipo, precisamos entregar o resultado porque senão não tem emprego. Algumas pessoas falam, cara, eu não estou afim de trabalhar mais do que eu já acho que eu trabalho. Então não vai dar para ter salário, tudo bem. Vai ter que mandar embora?
Pode mandar. Eu não ligo. Entende como estão a humanidade está caminhando para mudança de valores, para mudança de entendimento do que é carreira, o que é O que é ter um trabalho, né? se desenvolver, entendeu? Essa prioridade já não é mais tão prioridade, que era um alicerce no passado, né? Você tinha que ter um trabalho, uma fonte de renda, para quê? Para ser um provedor, talvez, ou para você ter planos na sua vida, de ter um imóvel, ter um carro, de poder viajar, de poder ter mais conforto na vida e coisa e tal. Mas hoje parece que o negócio não é tão importante mais. Bom, primeiro porque nós tivemos uma melhoria econômica geral, tá? E aqui a discussão não é nem por onde que isso aconteceu, é o fato que aconteceu. A gente tem hoje uma quantidade maior de pessoas tendo mais acesso a capital e podendo, portanto, ter uma melhor vida, pagar uma casa melhor. A própria educação melhorou no Brasil, né? Eu não tenho esse número, mas a quantidade de universidades que existem hoje, eu não sei falar, mas eu acho que é umas 10 vezes maior do que quando eu fiz faculdade há 30 anos atrás. Uhum. E você tem hoje os projetos, né, de crédito estudantil, seja via governo ou via bancos, muito bem estruturados e é fácil você conseguir um crédito. Vocês lembram talvez que o Banco Real foi o primeiro a oferecer crédito para estudante? A gente estava estudando, não podia pagar a mensalidade. Conta, né? Você abriu uma conta estudante, mas isso é algo recente, é coisa de uns 30 anos atrás para cá. Então você teve uma melhoria no cenário. Então é fato que os nossos filhos, e aqui eu não estou falando só dos nossos, de nós três, mas os filhos da nossa geração, por exemplo, têm muito mais facilidade. E isso não é bom nem ruim, é apenas um dado. É bom, na verdade, né? Eles têm mais facilidade numa série de questões da vida do que nós tivemos. Se a gente olhar em relação aos nossos pais, nós também já tivemos um mundo que era um pouco mais fácil, telefone, né, à disposição para ligar para a universidade e perguntar se o meu boleto estava atrasado mesmo ou não. Os nossos pais, o meu pai contava isso, que uma vez, quando eu fiz a inscrição na faculdade, eu fiz metodista em São Bernardo e eu morava na Moca. Para quem não é de São Paulo, uns 15 quilômetros de distância, né? Eu lembro que eu liguei lá para saber um documento que eu precisava entregar e tirar uma dúvida. O meu pai, que tinha sido já o primeiro da sua família a fazer faculdade, fez faculdade em Mogi, que é uma cidade fora de São Paulo e uns 40, 50 quilômetros, né, de São Paulo. O meu pai ia de trem e voltava todo dia. Aí a história que ele me contou na época foi, olha só, se fosse na minha época eu tinha que me enfiar no trem e ir até a universidade para perguntar sobre esse documento e depois providenciá-lo. Você já pegou o telefone e ligou. Os nossos filhos fazem o que hoje? Uma chamada de vídeo ou pesquisam no chat GPT e tal. Então o mundo está melhor economicamente, em termos de acesso ao conhecimento, etc. e tal. Você tem razão. Esse mundo melhor está fazendo com que as pessoas não precisem mais se esforçar tanto. Então hoje um garoto ou uma garota que queira ter às vezes alguma coisa, uma graninha para fazer alguma coisa, mesmo numa família economicamente mais frágil, ele tem muito mais alternativas para resolver isso do que tinha, por exemplo, um garoto pobre, uma garota pobre há 30, 40 anos atrás e 60 e tudo mais. O que isso está gerando? Aí vem a parte perigosa disso. Uma sociedade onde as pessoas clamam, gritam, esperneiam pelos seus direitos, mas muitas vezes sussurram os seus deveres. E essa bomba está estourando também no mundo organizacional, que está pegando muitas vezes pessoas que já não aceitam mais ordens simplesmente impostas. Já não aceitam fazer trabalhos se não vem um valor agregado. Mas tem um desequilíbrio. Você está provocando um ponto aqui super importante, Pailu. Não é que elas querem apenas trabalhos significativos. Elas estão sim caindo num processo egoísta. Não, esse trabalho não agrega valor para mim. Mas aqui uma empresa não é feita só de você. E não adianta as organizações representadas pelas suas pessoas esperarem que esse fenômeno murche, porque ele é um fenômeno social, é o que você falou, é uma mudança social. Ou as organizações aprendem que elas também vão ter que dar educação para suas pessoas mais imaturas, ou simplesmente ir lá um líder e dizer, não dá para trabalhar com essa molecada, que não quer nada com nada, vou trocar. Vai trocar? Sabe como vai vir o próximo? Pior. Ou, no mínimo, muito parecido, porque é um fenômeno geracional, e geracional aqui como uma questão do tempo, né? Então, as organizações precisam se ligar nisso, e as organizações são feitas de pessoas. Temos um desarranjo aí. Muitos direitos, poucos deveres.
de um lado. Do outro lado, muitos deveres, poucos direitos. Não está encaixando. As pessoas, né, especialmente os mais jovens, querem os seus direitos preservados, mas às vezes não estão preparados em termos de maturidade para falar de deveres porque não foram cobrados no contexto social. E algumas organizações estão no modelo atrasado. Muitos deveres e poucos direitos. E quando dão os direitos, são direitos maquiados, porque são direitos que são bons para mim, para o meu contexto organizacional, não necessariamente e genuinamente para as pessoas. Esse é o furo para mim que tem no futuro das organizações. Esse é o furo que desorganiza o processo. Um termômetro em cima disso, Dan, é a questão de que no passado as pessoas tinham 40, 45 anos e passavam a ser descartáveis. Hoje eu vejo algumas empresas recontratando pessoas com 50 a mais. Sim, está acontecendo isso mesmo. Porque está tendo muita dificuldade com a geração nova, que tem, de novo, não é julgamento, mas é o modelo, né? Quando está numa situação de liderança, por exemplo, que está tudo fluindo, vai bem. Primeiro entrave, primeira insubordinação, primeira dificuldade para cumprir uma meta, primeiro obstáculo a ser vencido, o cara fala, cara, isso não é para mim. E simplesmente cai fora. Porque ele pode fazer isso hoje com muito mais facilidade. Ele não se importa de perder os benefícios, não se importa de perder aquele sobrenome corporativo, porque ele está pensando nele. São outros valores. Exato. E aí o que acontece? A empresa, de um dia para o outro, se vê órfã. E tem que repor, porque a vida tem que seguir, a meta tem que ser cumprida. Senão o investidor, né, o acionista, não vai reinvestir naquela empresa. E aí olha o que acontece. Vira um desespero. Desespero do mundo corporativo. Ah, tem muita gente querendo trabalhar assim? Tem muita gente, isso é uma verdade. Tem mais pessoas do que empresas. Mas não tem qualificação às vezes. E não é nem só técnica, não adianta preencher a caixa com um ser humano. Ele tem que render. Tem que estar dentro da capacidade. E é uma falta, às vezes, de capacitação até emocional, não é só técnica, né? O técnico até está melhorando. Tanto que você vê que hoje empregos com baixa necessidade de qualificação técnica, sei lá, por exemplo, o cara que vai carregar o carrinho de areia numa obra, o cara que vai ficar só aqui no sentido da simplicidade, né? Só misturando a massa que vai fazer o cimento, ali os ingredientes do cimento. Você não encontra. Tá uma dificuldade. Várias reportagens. Essa semana mesmo tinha uma reportagem, acho que na CNN, falando disso. Você não encontra mais pessoas para fazer trabalhos básicos. Claro que não, elas estão se qualificando. Por que eu vou ficar debaixo do sol, né? Tomando ali chuva na cabeça quando está chovendo, para ganhar R$ 1.200, se eu posso me qualificar e fazer um trabalho menos pesado fisicamente e ganhar, às vezes, R$ 2.000? Claro que elas não querem mais. E aí nós temos um buraco se formando entre quem está saindo, quem está chegando e as organizações se perguntando: o que vai ser de mim no futuro? Bom, o que me parece é que este modelo entrega o resultado, custe o que custar, não está funcionando. Sim. Não para de pé mais esse modelo. O Simon Sinek, que eu comentei, ele traz uma imagem que eu acho que... Assim, eu particularmente me identifico muito com a visão que ele coloca das organizações, que ele coloca mais ou menos como uma comunidade. Porque uma comunidade, imagina assim, no termo mais básico da humanidade, né, o homem como um bicho, ele começou a se juntar em comunidades, em grande parte por questão de segurança. Né? Então, assim, eu tenho uma comunidade aqui, beleza, vamos ficar todo mundo junto, por quê? Porque enquanto eu estou dormindo, tem um outro cara que está acordado que está olhando ali para ver se não tem um bicho chegando. Um protege o outro. Tem um cara que ele consegue pescar melhor que todo mundo, então ele está ajudando a pescar. Então, assim, as comunidades elas se uniram justamente para que elas prosperassem, né? Então, fazendo coisas que não dava para fazer sozinho. E sempre tinha um olhando as costas do outro, mais ou menos nessa ideia. Um erro que acontece nas organizações é que, em vez de ter uma organização que protege, ela cobra. Por exemplo, digamos que eu sou funcionário de uma organização lá, tal, e eu tenho que fazer alguma coisa e eu constantemente tenho muito medo de errar. Por quê? Porque senão você, que é meu chefe, vai me demitir. Então, assim, em vez de você estar olhando minhas costas, na verdade você está com uma faca nas minhas costas ali, falando faz isso, senão você vai ser demitido. Então, assim, isso é um erro, é um equívoco também, porque você cria comunidades que são inseguras. Só que, por um outro lado, e esse contraponto que eu estou levantando também
a organização ela tem que entregar algum tipo de resultado. A gente é uma empresa que é um estúdio de podcast que a gente vai atender as pessoas aqui e eu preciso de pessoas para ajudarem nesse propósito. Então, assim, ela tem que entregar esse resultado, ela tem um objetivo muito claro e ela tem que entregar esse resultado. Você quer fazer parte dessa organização? Beleza, você quer fazer parte, mas você tem seu papel. Então, por exemplo, nessa comunidade, olha, enquanto todo mundo estiver dormindo, você tem que ficar acordado lá para ver se não tem nenhum bicho chegando. Cara, se você dormir também enquanto a gente está dormindo, pô, vai vir o bicho e vai pegar a gente, entendeu? Você tem que ter o seu papel, você tem que cumprir o seu papel, porque senão não vai funcionar essa comunidade. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Ela tem que ser uma comunidade que se protege e o Sinek, ele cita algumas comunidades, né? Algumas empresas que elas têm, por exemplo, uma política de demissão zero. Assim. Os caras não demitem ninguém por questões técnicas. Então, por exemplo, eu te contratei para você, sei lá, fazer uma determinada atividade. Você não está batendo as suas metas? Cara, eu vou fazer de tudo para que você consiga cumprir essas metas. Exceto por questões de, sei lá, de ética, índole e tudo mais. Não, eu não vou te demitir porque você não bateu suas metas. Porque você errou, vai. Porque você errou, exato. É assim, né? Você faz parte dessa comunidade. Eu quero que você consiga cumprir isso e eu vou fazer de tudo para você fazer isso. Então, tem algumas empresas que elas têm essa política de não demitir por questões técnicas. E faz muito sentido, né? Por exemplo, estou te aceitando nessa comunidade. Cara, eu não vou te demitir só porque você não foi um bom funcionário. Eu não te contratei para te explorar. Eu te contratei para a gente crescer juntos. Exatamente. E tem esse contraponto que eu acho que o Pailu colocou muito bem. Eu preciso de pessoas fortes nessa comunidade também. Então, por exemplo, essas empresas que elas têm uma política de demissão zero, elas têm uma política de contratação que é absolutamente difícil entrar ali. Vai ser muito criterioso. Por quê? Porque eu quero ter um cara que ele realmente vai... A comunidade tem que reconhecer que esse cara é valioso, né? Mas é interessante isso, porque se as empresas são feitas de pessoas e a gente está falando aqui de pessoas protegendo pessoas, e não é o proteger passando a mão na cabeça, temos que dar resultado. E isso levar a um grupo de pessoas bem capacitadas, poderosas, se sentindo bem... Bom, pera um pouquinho, se a empresa é feita de pessoas e eu tenho pessoas se sentindo bem... E podendo produzir, a empresa é forte. Agora, a empresa é feita de pessoas. Eu tenho o quê? Um grupo de pessoas que se sente mal, triste ou se sente ameaçada. E eu tenho outro grupo dizendo, se você não fizer, você vai ser mandado embora. Aí, um clima de terrorismo. Certo, as empresas são feitas de pessoas. As pessoas estão aterrorizadas, como está a empresa? É impressionante. Não, mas nós temos os melhores equipamentos. Certo, mas as pessoas estão como? Aterrorizadas. Como está a empresa? Aterrorizada. Nós estamos com dificuldade de resultado. Por quê? Porque as pessoas estão aterrorizadas. É o tal do pesquisa de clima organizacional, né? Então, gente, assim, para ir sintetizando, o que eu acho de verdade de tudo isso e como sair, né? Dando uma sugestão aqui, até agora vestindo o chapéu aqui de consultor. Como sair desse furo? Você falou do propósito, Simon Sinek fala disso, você que é investidor de uma empresa, está lançando seu produto, Pailu, a Vodka Activity, e eu que tenho a minha consultoria, o Júlio tem um escritório, a gente sabe. Cara, se você não tem ali um propósito claro, você está perdido. Tem que ter o propósito e ele mais do que nunca é importante. E mais do que nunca, neste mundo democrático que a gente vive hoje. Chega, os líderes precisam começar a acordar que nós não estamos mais na década de 40, 50, onde a informação demora uma semana para chegar de Recife em Porto Alegre. A carta, o documento leva um mês para vir da matriz da Europa para o Brasil. Hoje é tudo muito rápido. E mais do que isso, você tem espaços democráticos. Você tem o Instagram para as pessoas, né, publicarem o que elas pensam, o LinkedIn, o Facebook. Você tem os sites como, por exemplo, o Glassdoor, né, que as pessoas vão lá e dizem o que elas acham da empresa onde elas trabalham. Você tem o Reclame Aqui no Brasil. O fato é que nós vivemos uma sociedade de verdade mais democrática. Crianças que podem perguntar coisas para os seus pais que antes não podiam, que podem levantar da cama antes do almoço do domingo, da mesa, né? Levantar da cadeira da mesa antes do almoço do domingo acabar, porque o mundo está um pouco mais leve. Neste mundo mais leve, não dá para você contar que o seu propósito é uma coisa e não ser coerente com ele. Para mim, está aí um dos grandes furos. As organizações, muitas delas hoje, por exemplo, falam de sustentabilidade e reciclam o seu lixo e validam, né, o seu fornecedor de alguma matéria-prima com tanto que ela seja sustentável, e depois querem pagar serviços
e eu tenho local de fala, né, porque eu sou um prestador de serviço, querem pagar serviços com 120 dias de prazo depois do serviço executado. Por que isso é um absurdo e é contraditório com a sustentabilidade? Porque quem presta serviço não faz estoque. Eu não faço estoque de coaching. Não, Danilo, mas quando você tiver uma semana mais tranquila, vai lá e faz um estoque de coaching. Quando você puder pegar uma matéria-prima mais barata, o livro está mais barato, vai lá e compra esse livro mais barato, e aí já prepara umas sessões de coaching, uns workshops, né? Umas palestras. Não, ninguém faz estoque de serviço. A gente pode fazer estoque de produto. De serviço não dá. O cara vive daquilo. E eu ainda sou um baita privilegiado, vocês também. A gente é organizado financeiramente, tem um fluxo de caixa legal. Imagina o cara que presta um serviço pontual, um gesseiro, né, uma pessoa de limpeza. Ela vive daquele dinheiro que ela ganha naquela semana para sobreviver naquela semana. Ah, mas eu te pago com 60 dias de distância. É incoerente. E aí a molecada chega hoje e está pedindo trabalhos mais significativos, com propósitos mais fortes, né, e sustentáveis. E começam a ver esse tipo de coisa, começam a ver aquele líder que fala uma coisa de manhã, faz outra à tarde. Isso não vai mais parar de pé. Na nossa época, eu e o Pailu trabalhamos juntos, mas você trabalhou em empresa, a gente cansou de ver diretores e diretoras falarem coisas absurdas, falarem sobre dedicação e daqui a pouco eles estavam indo embora bem mais cedo que todo mundo. Falarem de contenção de gastos e gastavam uma fábula de dinheiro em umas coisas que não geravam resultado direto. Só que nós éramos obrigados a ficar calados, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tem muito emprego disponível, eu não tenho nem aonde reclamar. Se eu reclamar com meu pai, ele ainda vai me dizer, mas você tem que aprender a engolir sapo. Hoje, tem bem mais emprego e se não tem de verdade, turma, tem o sentimento de ter. Porque o vagas.com, os sites todos de emprego, eles dão a sensação de que está cheio de emprego. Eu entro na internet, tem milhares de empregos ali, né, à disposição. Eu tenho onde reclamar, eu tenho as redes sociais para reclamar. Eu falo com os meus pais e mães e eles falam para mim, realmente, né, precisa ver se não é injusto. Quantas vezes a Are, que trabalhou em escola, me disse que pais ligavam na secretaria da escola para dizer por que o professor está perseguindo meu filho, porque as notas do meu filho estão ruins. Não é o que meu filho está fazendo que ele não está conseguindo ter boa nota, é o que o professor está fazendo para ferrar o meu filho, né? Então, nesse contexto, as pessoas têm mais espaço para reivindicar o que está errado. Elas não vão mais suportar líderes fingindo coerência. Você disse que é para cortar custo? Dê o exemplo. Você disse que é para se dedicar? Seja então o primeiro a chegar, o último a sair. As pessoas não vão seguir líderes que não sabem lidar com pessoas. Ponto. Não tem mais espaço para chefinho e chefinha. Acho que foi a Indira Gandhi que uma vez falou que antigamente liderança talvez significasse músculos, né? Força, imposição. Hoje liderança significa saber estar ao lado das pessoas. Pessoas têm emoções. Líder que não entende de espectro emocional não vai conseguir trazer a mensagem de coerência. E aí esta molecada que quer um mundo, às vezes, utópico, né? Molecada que às vezes não é só de baixa idade, tá? Molecada às vezes de 60 anos, que quer um mundo mais coerente. Esse cara me falou uma coisa, não fez o que ele falou, eu não quero mais trabalhar com ele. Então as organizações têm que tapar esse furo, porque esse furo está desorganizando. E você cita uma coisa que é importante, cara. Eu acho que vai muito da liderança mesmo. Cara, líder, tem que capacitar líderes. O líder ele tem um poder de mudança, de decisão. É o líder que tem que ter essa visão muito clara e conseguir agregar as pessoas para isso. Então, assim, começa na liderança mesmo. Essa molecada não quer nada com nada, diz um líder, certo? E você que é mais maduro do que elas, vai fazer o quê? Vou trazer uma teoria da conspiração aqui para vocês dois, então. Que talvez faça sentido, tá? Mas o ponto aqui não é polemizar, o ponto aqui é ouvir e fazer suas próprias reflexões, beleza? O mundo material de hoje, ou do passado, é assim, a pessoa fala, você escuta, mas você não consegue visualizar o que está efetivamente no genuíno do cérebro dessa pessoa que está comunicando com você. Então você não sabe se ele está sendo verdadeiro ou se ele está atuando. Atuando no sentido... Fingindo mesmo, né? Essa geração nova é uma evolução da gente. Só que tem essas questões
da transição que talvez traz desconforto para todos os envolvidos, né? A turma dos análogos e a turma dos digitais, certo? Mas o ponto é, essa turma nova que questiona, que busca mais pelo walk the talk, busca mais pela coerência, você falou, você tem que cumprir, você prometeu, você tem que cumprir, você disse a verdade, tem que ser verdade mesmo, você não podia ter mentido e tal, né? Tá menos tolerante a essas coisas do tipo que você trouxe, que você via a lambança, mas não podia falar nada, porque, cara, é assim, né? Hoje está ficando menos tolerante isso. E olha a teoria da conspiração nesse negócio. O mundo está caminhando para a evolução. Dizem, na teoria da conspiração, que em algum momento, em algum plano, lembra aquela história do capítulo anterior lá, que a gente falava de espíritos de vibrações baixas, médias e altas? Imaginamos que todo mundo está caminhando para os espíritos de vibrações altas, de altas vibrações, certo? Em algum momento não vai ter mais a casca. Ou seja, você está falando que você é justo, você está falando que você é honesto, você está falando que você cumpre tudo que você promete. E eu vou ver em você se você está sendo verdadeiro. Sem precisar esperar o tempo. Então, se fizer sentido essa questão do caminhar, do progresso das coisas, das mudanças que estão acontecendo aqui, em algum momento não vai mais caber um líder que fala uma coisa e faz outra. Escreve outra. Entende? E aí, assim, ou ele é, ou ele está fora. Ou você, de verdade, cumpre a regra, ou você não serve. Não vai ter mais margem para o cara que engana. Entendeu? Não vai ter mais margem para você se esconder atrás de um corpo, esconder atrás de um muro e dizer, cara, ninguém está vendo. Então, quando eu estou presente ao público, eu falo uma coisa. Quando eu estou atrás da minha porta, da minha muralha, das minhas quatro paredes, eu faço outra coisa. Não vai acabar, sabe por quê? Vai virar tudo uma transparência só. Concordo 100%. E quero dizer, se você está nos escutando aqui, você é dono da sua empresa, invista na capacitação moral das suas pessoas. Invista sim em trabalhos que ajudem as pessoas a evoluir moralmente, desenvolver as virtudes. Se você é do RH de uma empresa ou trabalha na área de capacitação, procure desenvolver programas que não façam apenas a formação das competências técnicas, que são fundamentais, não façam apenas a formação das competências emocionais, que são muito fundamentais, mas a gente chegou no momento onde as organizações, na figura dos seus líderes máximos e nos seus grupos de RH, de desenvolvimento humano, precisam começar a investir no desenvolvimento das competências morais, porque senão a conta não vai fechar. Tá, e eu já sou líder, o que eu faço? Vai se desenvolver tecnicamente, vai se desenvolver emocionalmente, mas se desenvolva moralmente, porque as pessoas vão exigir isso de você para trabalhar com você. Tá, e eu sou liderado, o meu chefe, ele é um escroto. A minha chefe é uma porcaria. E eu não aguento mais trabalhar porque isso é injusto. Aí eu tenho um desafio para essa galera quando eu sou o liderado. Lidere o seu líder. Porque simplesmente apontar o dedo e falar meu líder é um bosta, eu estou indo embora, não está edificando nada. Não está construindo nada. É justificar o modelo. Ah, o cara é um babaca, eu vou embora. Então você está dizendo que ele pode continuar sendo babaca. Não. Então fica e ajuda. É difícil? É difícil, mas aí entra a abnegação. Né? Eu parar de olhar só para o meu umbiguinho, eu não estou feliz nessa empresa. Claro que você não vai ficar lá sendo humilhado, sofrendo assédio moral, não é disso que se trata. Mas às vezes se trata de você, como liderado, às vezes ser mais maduro que o seu líder, ou você é mais consciente que ele, ou você já está vibrando melhor do que ele. Lidere o seu líder. A gente fala muito pouco disso. A gente fala muito dos líderes aprenderem a liderar os seus subordinados ou liderados, mas a gente fala pouco da importância dos liderados, e todos aqui somos liderados, que os liderados também saibam liderar os seus líderes. Liderar como? Mandando neles? Não. Orientando aonde eles precisam se desenvolver, mostrando para eles aonde eles precisam trabalhar. Se todos trabalharem a questão moral, cada um na sua faixa de responsabilidade, esta organização evolui moralmente. E uma organização que é feita de pessoas, preenchida por pessoas evoluídas moralmente, também capacitadas tecnicamente, sem dúvida alguma, esta organização consegue entregar resultados sustentáveis. Porque não adianta entregar o resultado esse ano e não conseguir entregar o ano que vem, certo? Certo. Mas não adianta também esganar as pessoas
para elas entregarem o resultado esse ano e achar que o ano que vem vai estar tudo bem. Também não vai. Precisa ser um resultado sustentável. Precisa evoluir moralmente. Trabalho em RH, por favor, é um pedido, é uma provocação. Começa a olhar para a capacitação das competências morais, das virtudes das pessoas que trabalham na sua empresa. Boa. Outro exemplo, só para confirmar o que você está trazendo, Dan, dentro dos lares, no passado, o pai era o exemplo para o filho ou para a filha e ponto. O filho ou a filha não tinha voz. Hoje, nos tempos modernos, a gente como pais, com escuta ativa, mente aberta, a gente aprende com os filhos. E ficamos melhores. É o lance do liderado ensinando o líder. Isso. Né? O líder disponível a ser melhor a partir daquilo que o seu liderado traz. Eu sou um ser humano muito melhor desde que eu me tornei pai. Mas não é só porque eu me divirto mais ou porque eu amo meus filhos. Eu acho que é porque eles me fizeram, e aí eu acho que eu tenho mérito de ter escutado eles muitas vezes, me fizeram repensar algumas atitudes. Outro dia mesmo deu uma bronca muito forte neles. E eu fiquei pensando, não é bom. Quando meu pai me deu uma bronca forte dessa, me machucou. Eu fui lá conversar com eles, mas porque em algum momento um deles falou para mim, mas você fala que tem que ser assim e não faz o que você está falando. Putz, grilo, ele tem razão. E eu talvez não tinha esse espaço para virar para meu pai e falar, mas você fala uma coisa e faz outra. Ele com meu avô, então, menos ainda. Olha que legal, né? O liderado pode tornar o líder melhor, mas esse líder está disponível a ser melhor? E esse liderado tem coragem e amor para tornar esse líder melhor? O filho tem pelo pai, a filha tem pela mãe. O liderado precisa começar também a ser um pouquinho mais generoso e ajudar os líderes ou os chefes a se tornarem líderes. E os chefes precisam efetivamente querer ser líderes. E no meio de tudo isso, os grandes líderes organizacionais, presidentes, CEOs, conselheiros de empresa, pessoas de RH que têm esse papel, precisam começar a olhar definitivamente e de maneira coerente para o desenvolvimento das competências morais dentro do ambiente organizacional. Aí nós vamos tapar o furo e aí aquilo que hoje vai se mostrando um perigo de desorganização volta a organizar o ambiente corporativo. Muito bem. É isso, senhores. Papo perigoso, espinhoso. Para quem não sabe, várias vezes a televisão desligou aqui, dando um sinal para a gente. Vocês talvez não vão ver porque a gente vai editar. Nem percebeu. Desligava, um barulho de fora, tal, dando alguns sinais invisíveis para a gente que o tema é importante. Mas é isso, só para até usando esse gancho para concluir a nossa conversa. Assim, esses percalços eles acontecem na vida, nas organizações. É o que você falou, cara. O líder ele vai errar tanto quanto o liderado, cara. Então, assim, cabe à organização toda entender qual que é o propósito do que eles estão fazendo ali e fazer seus ajustes, né? Coerência. Então, assim, essa resiliência em em cumprir o seu propósito é o que define o sucesso das organizações. Verdade. Né? Você tem um plano, nem sempre ele acontece do jeito que você planejou, né? Às vezes a televisão vai desligar, você tem Mas acho que a mágica da história é como você lida com os imprevistos e consegue manter o seu propósito, o seu objetivo final, né? Mas tem que ser coerente, né? Totalmente. Maravilha. Excelente papo. Seu Pai Lu, fecha com chave de ouro aí. Eu só tenho a agradecer, né? Porque aqui, cara, cada vez que a gente traz um ponto de vista, ao mesmo tempo com a escutativa, a gente aprende. Então, tem travas que a gente vai entendendo que elas vão se soltando se você praticar a escutativa, se você estiver aberto a trocar, né? E acho que isso é super válido para o mundo organizacional. Quando a gente acha que a gente sabe e não tem o que aprender porque o cara é um estagiário, ou o cara está começando na vida corporativa, ou eu tenho mais tempo de casa, você tá perdendo, né? Então acho que o recado que fica aqui para fechar é: esteja com a mente aberta, esteja com a escuta ativa, seja empático nas trocas. Por mais que não agregue valor, pelo menos você ouviu. Pelo menos você tem coisas que talvez seja uma referência que você fala, isso eu não vou usar. Também é um jeito de aprender, né? Isso aí. Muito bem. É isso. Então, fechamos por hoje? Por hoje é só, pessoal. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio de
quando comi o cérebro de Sócrates, eu vou a gente pegar o volta. gancho, vou propor que a gente fale de educação. Vamos? Você lançou o Vamos, gancho logo no nossa, começo desse episódio. Vamos falar no próximo. Vamos. Boa. Educação. É isso aí, gente. Valeu, Muito pessoal. obrigado aí pelo seu tempo.